A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos. Oh, glória! Queridos, é com imensa, extrema alegria que mais uma vez nós estamos aqui, por meio deste canal, deste veículo, trazer as lições da Escola Bíblica Dominical com o nosso primeiro trimestre de 2022. Você que tem nos acompanhado, nós finalizamos ali o quarto trimestre de 2021, lições extraordinárias e gloriosas, como eu falei no meu último vídeo, que impactaram verdadeiramente o meu coração. E nós estamos aqui mais uma vez, tendo plena certeza que essas lições não serão diferentes, mas causarão também o mesmo impacto. Assim eu creio na minha vida e na tua vida. Por isso, eu convido a você, querido amigo, que possa estar conosco até o final dessas 13 lições, ao longo de 3 meses, nesse primeiro trimestre de 2022. Desde já quero então apresentar aí para você a nossa nova lição, Como vocês puderam ver, ela está num formato diferente. Eu acredito que foi muito divulgado aí pelas redes sociais. É o novo currículo da CPAD. Você acompanha então aí na tela a nova revista da lição da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2022. E o tema, meus amados, dessa lição será a supremacia das Escrituras, inerrante e infalível palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o tema geral que vai envolver os 3 meses da nossa lição. O comentarista dessa vez, você acompanha aí na tela, o comentarista da lição desses 4 meses aí, ou 3 meses, desculpa, desses 3 meses, será o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, ou mais conhecido como Douglas Batista, Ele é pastor, líder da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento, pós-graduado em Docência do Ensino Superior e Bibliologia, e licenciado em Educação Religiosa e Filosofia. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Teologia Cristã Evangélica, do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e da Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil. É segundo vice-presidente da Convenção dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus de Brasília e de Goiás, além de diretor-geral do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Esse, então, você acabou de ver, é o comentarista dessa lição do primeiro trimestre de 2022. Eu quero também aqui, como uma forma de introdução, meus amados, aqui desse trimestre, dessas lições, apresentar o sumário da nossa lição. Você acompanha aí na tela as lições, as 13 lições que nós vamos ao longo desses 3 meses aqui discorrer. Então a primeira delas será a autoridade da Bíblia, a primeira. A segunda é a inspiração divina da Bíblia. A terceira lição é a inerrância da Bíblia. A quarta, a estrutura da Bíblia. A quinta, como ler a Escritura ou as Escrituras. A sexta lição é a Bíblia como um guia para a vida. A sétima lição, a Bíblia transforma as pessoas. A oitava lição, a lei e os evangelhos revelam Jesus. A nona lição é as histórias e as poesias falam ao coração. A 10ª lição, o título é As profecias despertam e trazem esperança. A 11ª lição, Lucas e Atos,
o modelo pentecostal para hoje. A 12ª lição é: as epístolas instruem e formam os cristãos. E a 13ª lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Glória a Deus! Então, essas são as 13 lições, meus amados, que nós vamos estudar aqui ao longo desses 3 meses do primeiro trimestre de 2021. Então, eu quero desde já apresentar aqui para todos nós como é que está organizada a nossa lição. Então, você acompanha aí na tela a nossa primeira lição, que tem como título, o título da primeira lição é A Autoridade da Bíblia. A autoridade da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa pequena mudança aqui de novo currículo, nós apresentávamos os objetivos geral e os objetivos específicos. Dessa vez, pela mudança, nós vamos apresentar aqui, e é o que apresenta aqui a nossa lição, os objetivos da lição. Você acompanha aí na tela os objetivos da lição. O primeiro deles é relacionar a origem da Bíblia com a revelação divina. O segundo objetivo é pontuar as evidências da autenticidade da Bíblia. E o terceiro e último objetivo é apresentar a mensagem da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanhe aí também, queridos amigos, como estão os nossos pontos ou tópicos e subtópicos da nossa lição. Veja aí na tela. O primeiro tópico da nossa lição é a origem da Bíblia e a revelação divina. O primeiro subtópico é a origem da Bíblia. O segundo subtópico é revelação geral. O terceiro subtópico é revelação especial. O nosso segundo tópico, meus amados, da lição é evidências da autenticidade da Bíblia. O primeiro subtópico desse tópico é evidências internas. O segundo subtópico é evidências externas. O terceiro tópico da nossa lição, meus amados, tem como título a mensagem da Bíblia. O primeiro subtópico é a supremacia da Bíblia. O segundo subtópico é o poder da palavra de Deus. Glória a Jesus. E o terceiro subtópico é o propósito da Bíblia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar aqui também registrado o nosso textuário, né? O nosso textual e a verdade prática. Então você acompanha aí na tela o nosso textuário, que está em Salmos 119, verso 1, que diz, abre aspas, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Glória a Deus. Esse então foi o nosso textuário. Vamos para a nossa verdade prática. Você acompanha aí na tela. A verdade prática diz assim: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Glórias a Deus. Essa então é a nossa verdade prática. Você percebeu então aí como está estruturada a nossa lição deste domingo. Então, nós vamos agora aqui tecer os comentários conforme aquilo que Deus colocou no nosso coração. Como uma introdução, né, para entrarmos na nossa lição, meus amados, eu digo que o tema desse trimestre ele é muito oportuno. Ele é muito oportuno, visto que nós estamos findando não somente como nós estávamos em uma virada de ano, né? Não somente num findar de ano, não. Nós estamos no final de todas as coisas. Nós que somos igrejas do Senhor, ou igreja do Senhor, nós percebemos que o fim é chegado. O fim está chegando, Jesus está às portas
e Ele está para nos trazer, Ele está para nos levar, Ele virá para nos levar. Mas a Bíblia nos aponta para um cenário, a Bíblia nos aponta para um quadro, como estará a sociedade. E em se tratando no aspecto da palavra, da mensagem, eu digo que esse tema se torna oportuno, porque a Bíblia vai nos dizer que pessoas ou grupos de pessoas, elas se levantarão. Então nós vemos grupos de pessoas com relação à Escritura totalmente aversas à Escritura, indiferente às Escrituras, não crendo, não acreditando no que diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Um outro grupo de pessoas que se levantará, e cada vez com mais força, meus amados, são pessoas que pegam a palavra e distorcem ao seu bel prazer, que amoldam a Escritura a sua vontade, não a sua vontade se moldando a Escritura, mas a Escritura moldando-se à sua vontade. E um outro grupo de pessoas que vão se levantar, e cada vez mais com mais força, cada vez mais pessoas aderindo a este pensamento, são pessoas que pegam a Bíblia como textos ali isolados e fazem dali o seu ganha-pão, ali as suas campanhas, as suas correntes, os seus movimentos. Eles ignoram totalmente o contexto ou a mensagem real que aquele texto quer passar, isolam todo o texto e se utilizam ao seu bel prazer para tentar alcançar aquilo que eles querem, que no final das contas é dinheiro. Então, esse é o quadro que a Bíblia vai dizer que acontecerá antes que Jesus venha, E nós vemos, por isso eu digo que esse tema com relação à Escritura é muito oportuno, meus amados. Então vamos aproveitar o máximo possível e nos agarrar cada vez mais nessa Escritura, crendo, confiando nela com todas as nossas forças. Amém? Então, vamos lá. Quando eu olho para o textual diz assim: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Quando eu olho para bem-aventurados, o que seria o bem-aventurados? De maneira bem simples, significa feliz. Bem-aventurados são aqueles que são felizes, ditosos, plenos. Os bem-aventurados são aqueles que são completos, satisfeitos, mais que feliz. Essas são as definições para esse termo bem-aventurados, ou seja, felizes, ditosos, plenos, completos, satisfeito, mais que feliz. Alguém que é bem-aventurado é mais que feliz. Então a Bíblia nos aponta para um estilo de vida, mais que feliz, bem-aventurado. E quem seriam esses bem-aventurados? Quem são esses, ou o que eles fazem para desfrutar desta felicidade, O que eles realizam? Qual o estilo de vida deles para que eles venham, segundo a Escritura, assim eu creio, eles sejam não somente felizes, mas mais que felizes, ditosos. São os que trilham os caminhos retos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. São os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então observa que a Bíblia já vai apontando aqueles que são felizes de fato e de verdade, aqueles que possuem verdadeiramente uma alegria. Quem são? Os que andam os caminhos retos, ou seja, quem anda na verdade, quem anda na luz, quem anda em justiça. Esses, segundo a Escritura, são os que são felizes. Ao contrário disso, ou seja, aqueles que não andam na verdade, mas andam na mentira,
não são felizes, não têm alegria, não têm prazer, não têm paz nos seus corações. Então, esse é o ponto, né? Esse é uma característica, esse é o caminho daqueles que são felizes. Quem? Quem anda na verdade, quem anda na luz, quem anda em justiça. Esses desfrutarão da bem-aventurança. Esses verdadeiramente serão felizes. Só que a revista ou o texto bíblico aponta para um outro detalhe, uma outra característica que fazem com que pessoas sejam bem-aventurados. Qual é? Os que andam na lei do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só, meus amados, o que a revista ou a Bíblia está nos ensinando. Um modo, um modelo, como eu escrevi aqui, os dois modos para nós sermos felizes, ou mais que felizes, ou ditosos. Qual o caminho, meu amado irmão? A Bíblia responde: andar na verdade, andar na luz, andar em retidão. Isso fará com que eu viva, né, uma vida de felicidade plena, gozo, alegria, satisfeito, mais que feliz. E o segundo aspecto é como diz a Escritura: eles andam na lei do Senhor. Olha só o detalhe, meus amados. Ou seja, quem anda de acordo com a palavra do Senhor, quem vive segundo aquilo que está escrito, que faz dela, como diz aqui a nossa lição, né, a sua regra de fé e prática, ou seja, quem pratica aquilo que ela diz é feliz. Contrário ao que muitos dizem, que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é ultrapassada, na verdade, meus amados, ela é atualíssima. E não somente isso, mas traz princípios para nós que, se obedecidos, nós seremos felizes, mais que felizes, bem-aventurados. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu fiz aqui ainda mais duas anotações com relação a isso. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto do Salmo 119, verso 1, o texto aponta para a importância da Bíblia como guia para a felicidade. Alguém diz: eu quero ser feliz, eu quero ter felicidade. Como alcançar felicidade? Como ser feliz? Onde está a felicidade? Aqui o texto responde: viva conforme os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. E não há erros, meus amados, não há equívoco, né, para aquele que vive segundo a palavra do Senhor ter na vida dele ou dela felicidade, bem-aventurança. Não há, porque o texto, a Bíblia, nos aponta para essa importância da Bíblia para aqueles que querem ser felizes. Fazer com que a Bíblia inteira faça sentido na sua vida, que na sua vida reflita os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. O que resta é, o que eu posso esperar? Felicidade, bem-aventurança. Nós estamos falando de um livro extraordinário, de um Deus extraordinário que não erra, que não falha. Mas um ponto ainda que eu destaco aqui para nós, meus amados, ainda desse detalhe é: impossível andar na lei do Senhor sem ter caminhos retos. Por que eu coloquei aqui esse detalhe, ou esse ponto? Porque o texto está nos dizendo duas formas para serem felizes, dois modos para que no final tenha-se a bem-aventurança, a felicidade. Mas observa que o primeiro ele está interligado no segundo. O primeiro está interligado no segundo, ou seja, quando eu vivo, como diz aqui a Escritura, ou quando eu ando na lei do Senhor, impossível eu não ter caminhos retos. É impossível eu não ter caminhos retos. Então, de uma forma ou de outra, no final, eu vou ter a bem-aventurança, eu serei bem-aventurado. E quando eu pratico a lei do Senhor,
quando eu vivo a palavra de Deus, consequentemente, eu terei caminhos retos, que é o segundo modo que faz com que eu alcance a bem-aventurança. Então, meus amados, o segredo é, de fato e de verdade, andar segundo aquilo que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Viu aí a importância da Escritura? Não somente nesse aspecto, meus amados. Eu sei que tem muito mais coisas pela frente, que nós vamos estudar e que a Bíblia representa. Mas nesse aspecto da felicidade, da bem-aventurança, não tem como fugir disso. É viver o que está estabelecido na Bíblia Sagrada. Quando eu olho, meus amados, também aqui para a verdade prática, porque ela diz, a Bíblia Sagrada é a autoridade final, é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Esse é uma das frases clássicas no meio pentecostal, No meio pentecostal, dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Interessante, porque quando nós dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé, significa que nós cremos nela pela fé. Nós acreditamos nela pela fé, Cremos no que ela diz. Cremos no que ela nos informa. Porque, queridos, confessamos ou sejamos sinceros, naturalmente, crer na Bíblia Sagrada não é fácil. No natural, no carnal, não é fácil. Crer nela, de fato, é somente pela fé. Por isso ela é a nossa regra de fé. Nós cremos no que ela diz e exclusivamente no que ela diz. Por isso que o texto diz que ela é a nossa autoridade final. Ela é a autoridade final. É a autoridade máxima. É aquilo onde nós acreditamos ou lançamos toda a nossa confiança nela, meus amados. Não há sombra de variação, não há erros ou equívocos na Bíblia Sagrada. Isso faz com que nós possamos crer nela com toda a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a Bíblia é a autoridade final, é a autoridade máxima. Ninguém está acima em termos de autoridade da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como diz aqui a verdade prática, ela é nossa regra de fé. Nós cremos nela, nós acreditamos nela. Mas não somente isso, ela é a nossa regra de fé e prática. O que significa dizer que a Bíblia é a nossa regra de prática? Ou seja, nós vamos viver segundo o que ela diz. Nós vamos viver conforme ela nos ensina. Porque eu creio, meus amados, que há um caminho de Deus. Há um caminho de Deus para todos nós. Ou seja, há uma vontade de Deus para todos nós. E este caminho, esta vontade, ela está estabelecida na Bíblia Sagrada. Então, quando eu leio, estudo, quando eu faço o discernimento da Escritura e aplico isso na minha vida, na minha prática, eu creio estar vivendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pegando esses dois pontos, somado a essa questão da autoridade final, isso significa que existe, meus amados, um certo confronto entre lei humana e lei de Deus, lei divina. Há esse confronto. Por isso que a verdade prática está dizendo que ela é a autoridade final, a autoridade máxima. Ou seja, aquilo que fere os princípios da autoridade da Bíblia, os princípios contidos na Bíblia, ou seja, aquilo que vai de encontro à Bíblia Sagrada, eu tenho que continuar com a Bíblia. Por exemplo, meus amados, de maneira inescapável, Poderia dizer assim, de maneira inescapável, a questão do aborto no nosso país, ele vai ser legalizado. Quer queira ou quer não, passa o tempo que passar,
essa questão do aborto será legalizado. Eu pergunto, nós como cristãos temos que aderir ao aborto porque a nossa lei ela estabelece como algo legal? Sim ou não? Não, de maneira nenhuma. A Bíblia diz que a vida é de Deus. Ele dá e Ele toma. Só quem tem o poder de tirar a vida, meus amados, é Deus. Então, por mais que os governos, as leis humanas nos autorizem, nos fazem ser legais, né? A Bíblia continua sendo a mesma e ela condena a questão do aborto. Ela condena o tirar a vida do outro. E nós muito bem sabemos que, tendo como base o Salmo 139, um feto, ali dentro do útero da mãe, com poucas semanas, ali já tem uma vida. Deus, o salmista diz, os teus olhos me viram ainda informe, ou seja, os teus olhos me viram ainda quando eu não tinha forma. Ele está falando de um feto. Ele está falando de um feto dentro do útero de uma mãe. Ou seja, ali já tem uma vida. Se tem uma vida, só quem tem direito de tirar é Deus. Mas o mundo está caminhando para isso, para a legalização do aborto, inclusive no nosso país. Mas, como a Bíblia é a autoridade final, ela é quem de fato deve ser seguida e não as leis humanas. Por exemplo, meus amados, talvez não seja um tema muito discutido aqui, mas é lícito jogar na Mega Sena? Nós cristãos, é lícito jogar na Mega Sena? Fazer aquela fezinha, como a gente diz, né? Fazer aquela fezinha, virada de ano, né? Aquela oportunidade de ter um dinheiro a mais, ganhar aquela bolada, né? Não sei quantos milhares de dinheiro aí, de reais. É lícito. Uma vez um pastor chegou comigo e disse, não é lícito. É lícito jogar na Mega Sena porque os impostos já vêm ali todos debitados, né? Todo tirado da fonte. Aí eu fiquei imaginando, mas só pelo fato da lei ali autorizar, tirar parte do recurso como imposto, isso nos dá autoridade de jogar, nos dá a liberdade de jogar? Lógico que não. Jogo de azar é jogo de azar. E não tem para onde fugir. Por mais que a lei diga que aquilo é legal, nós precisamos ir pela autoridade máxima. E a autoridade máxima, meus amados, é a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos mais adiante, meus amados. Vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: a autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Olha só. A autoridade, estamos dizendo que a Bíblia ela é a autoridade final. Mas por que ela é a autoridade final? Porque ela fundamenta-se no seu autor. O seu autor, aquele que criou a Bíblia, faz com que ela seja ou tenha essa particularidade de autoridade final, né? Porque, como eu gosto sempre de dizer, a Bíblia é a vontade expressa de Deus, é a vontade escrita, é a vontade revelada de Deus para os homens. Por isso que a Bíblia ela tem essa particularidade de ser a autoridade final. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, lendo novamente. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Deus é o autor da Bíblia. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a Igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, sua autenticidade e mensagem
é revelada na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela é a autoridade final, porque ela está fundamentada em Deus. Ela flui de Deus, ela vem de dentro de Deus ou da parte de Deus. Ela é algo exclusivo de Deus, nada dos homens. Os homens foram apenas o canal que Deus se utilizou, mas ela surge de dentro de Deus. Por isso ela tem essa particularidade de ser a autoridade final. Quando a Bíblia diz aqui que ela é a palavra escrita de Deus, eu disse aqui, Deus se revela nela. Não somente, a Bíblia não somente é nesse aspecto de ser a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas nós vemos Deus se revelando nela. Nós vemos Deus dando-se conhecer na Bíblia Sagrada. Você percebeu a diferença, irmão? Além de ela expressar, além da Bíblia revelar a vontade de Deus, o que Deus quer para a nossa vida, nela Deus também se revela. Onde é que eu conheço Deus? Como é que eu sei as características de Deus, a particularidade de Deus? Na Bíblia Sagrada. É bem verdade que em Romanos, no capítulo 1 ou no capítulo 2, um desses dois capítulos aí, a Bíblia vai dizer o que de Deus se pode conhecer, e isso é manifesto. Ele vai dizer as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, na natureza nós contemplamos Deus. Na natureza nós vemos Deus. Como assim, irmão? Imagine, eu gosto sempre de citar esse exemplo. Você que já foi numa praia, eu sei que nem todas as praias têm essa característica, mas tem algumas praias, aqui no caso, no estado do Pará, que elas recuam. Elas têm um horário de recuar. Depois daquele horário de novo, elas voltam. E elas ficam nesse ciclo de vai e volta. A água recua e a água volta. Eu pergunto, quem é o funcionário e onde está o botão que se aperta para que essa água recue, depois volte? Naquele horário, sempre naquele horário, todos os dias, uma vez, duas vezes por dia. Quem é o funcionário e onde está o botão que se aperta? Não tem funcionário, não tem botão. Isso é o poder de Deus, é a natureza manifestando, é a existência de um ser grande, superior, a qual nós cremos ser Deus. Então a natureza revela a Deus. Mas não somente a natureza, nós vemos Deus na Bíblia Sagrada. Por exemplo, como eu saberia que Deus ele é santo sem que a Bíblia me dissesse que ele é santo? Eu estou dizendo que na Bíblia nós encontramos o quê? A vontade de Deus para nós, mas nós também encontramos Deus revelado para nós. Como eu saberia que Deus ele é misericordioso sem que a Bíblia dissesse que ele é misericordioso? Por exemplo, eu estou dizendo que a Bíblia diz para nós a vontade de Deus. O que é que Deus quer para nós? Sede santo como eu sou. Olha como Deus está dizendo, olha, vocês têm que serem assim. Eu quero que vocês sejam assim. Como? Santo. Então, por meio da Bíblia eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Mas não somente isso. Eu sei quem Deus é. Na Bíblia, por meio da Bíblia. Deus está revelado na Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome do Senhor. Então, dentre milhares de coisas, meus amados, nós encontramos na Bíblia essas duas particularidades. A vontade de Deus e Deus se revelando na Bíblia Sagrada. Quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia Sagrada. Estude a Bíblia Sagrada e você vai reconhecer a Deus, porque Ele se revela também na Bíblia Sagrada. Vamos para o primeiro ponto da nossa lição. A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia e a revelação divina. A origem da Bíblia, o primeiro subponto diz: Pedro
enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens. Observa. A Bíblia não surge de um coração humano, de uma vontade humana, não. Deus está aqui, os homens. Deus pegou estes homens, e por meio deles trouxe à existência a Bíblia Sagrada, né? Estava aqui ela dentro, no ser de Deus. Deus joga dentro do homem, né? Lança dentro do homem essas palavras e surge a Bíblia como nós estamos aqui acostumados, escrita, revelada para nós. Bendito seja o nome do Senhor. E isso Pedro é quem nos diz. Então, como diz aqui a nossa lição, Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm origem nos homens, mas no próprio Deus. Isso está em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sua inspiração e supervisão, eu gosto dessa palavra, supervisão divina. Grave essa palavra aí, meus amados. Daqui mais para frente ela vai fazer muito sentido aí em algumas explicações. Então, os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita pelos homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, versículo 14 e Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Portanto, as Escrituras são a revelação que Deus faz de si mesmo. Olha aí a explicação que eu tinha dado ainda agora há pouco. Então, as Escrituras são a revelação que Deus faz de si mesmo. Dessa maneira, por ter sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e, por isso, constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente inscrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Então nós estamos estudando a origem da Bíblia, de onde ela se origina, de onde ela surge, do coração do homem, da mente do homem, da maquinação dos homens. Os homens se reuniram, olha, vamos sentar aqui, nós vamos escrever um livro que vai impactar aqui a vida das pessoas. Não. A origem da Bíblia é em Deus. Por isso que ela tem essa particularidade divina. Meus amados, nós estamos diante de um livro que vai além de qualquer coisa. Lembra do maná que o povo recebeu no deserto? Eu vejo assim, irmãos. Aquele maná era o sustento para aquele povo no deserto. Aquele maná dava força. Aquele maná trazia vida. Aquele maná colocava o povo de pé. Aquele maná fazia com que o povo continuasse caminhando. E com a Bíblia não é diferente. Assim como o maná, surgiu em Deus e era algo que vinha do alto divino, assim a Bíblia Sagrada. Nós estamos diante de um livro extraordinário, não comum. Ele é incomum. É tanto, meus amados, que o adversário, e ele sabe dessa particularidade, da Bíblia Sagrada. Ele sabe tanto que tenta destruir a todo custo essa escritura. O que está escrito, tenta distorcer, tenta desfazer, tenta maquinar ali tudo contra a Bíblia Sagrada. Mas só que Deus, ele é maior.
Deus, a Bíblia diz, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, a Bíblia, ela tem a sua origem em Deus, por isso ela é divina. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela é um livro incomparável. Por que ela é um livro incomparável? Nenhum outro livro, nenhum outro escrito está de pé de igualdade com a Escritura, meus amados. Por quê? Porque ela é um livro incomparável, incomum, um livro singular. Porque ela é um livro ou a revelação de um Deus onisciente, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente, um Deus que é onisciente. Porque você observa que a Bíblia, ela não somente diz como surgiu todas as coisas, mas a Bíblia já diz o final dessas coisas, sem mesmo que elas aconteçam. Anos antes, Deus já está falando como as coisas vão terminar, como as coisas vão se findar e que vai se findar, porque tem pessoas que não acreditam no fim do mundo. Tem pessoas que isso aqui que nós estamos vendo não vai passar, mas a Bíblia nos assegura que ela vai passar. É por isso, meus amados, você não encontra em livro nenhum estas verdades, né? Estas verdades mostrando já o final das coisas. Mas por que a Bíblia diz isso? Porque ela é o livro de Deus, de um Deus onisciente, que sabe as coisas sem que elas tenham acontecido. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que eu digo, meus amados, que vale a pena nós vivermos de fato como está escrito na Bíblia Sagrada. Porque imagine uma seguinte situação: Deus, que é onisciente, já está vendo ali na frente. Você está bem aqui assim, aqui tem um buraco. E Deus, que é onisciente, já está vendo este buraco e diz: filho, não vai por esse caminho que aqui tem um buraco, mas vai pelo outro que vai dar certo. É assim que funciona a Bíblia, meus amados. É assim que a Bíblia é para nós. É a vontade de um Deus onisciente mostrando para nós, né? Mostrando para nós um caminho lá na frente. Por isso que não tem como nós errarmos. Não tem como dar errado a nossa vida se nós pautamos a nossa vida segundo a Escritura. Porque nós estamos falando de um escrito, a revelação de Deus, de um Deus onisciente. Nós vamos então aqui para o nosso segundo subponto, que tem como título Revelação Geral. Revelação Geral. E a leitura diz: chama-se Revelação Geral aquela em que Deus se faz conhecer em toda a parte e por meio da história, do universo e da natureza humana. Então nós vemos aqui, como eu falei antes, que a Bíblia, ela nos revela a Deus. Além da Bíblia nos mostrar a vontade de Deus para nós, nós vemos Deus se revelando na palavra. E eu dei um exemplo para os irmãos, sobre outra forma de Deus se revelar à humanidade. Ou seja, por meio da natureza ou das coisas visíveis. E a revista agora está nos apontando para uma revelação geral. São os outros meios que Deus se utiliza para se revelar à humanidade. E a revista está dizendo que Deus usou a história, o universo e a natureza humana. Então, nesses três aspectos, na nossa sensibilidade é possível, porque Deus assim quis que nós enxergássemos a Deus. Então vamos ver cada uma aqui rapidinho. Na história, Deus se revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora da sua vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para a história, nós vemos o que? A soberania de Deus, nós vemos o controle de Deus e nós vemos a onisciência de Deus. Por quê? Porque
A Bíblia diz que Deus, Ele tira reinos e coloca reinos. Tira rei e coloca rei. Por exemplo, vamos ler aqui a referência que a revista está nos trazendo. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel 2, 21. Olha o que diz o texto. Daniel 2, 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reinos, os reis, e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ou seja, a soberania de Deus, o poder de Deus. A gente acha que as coisas estão fora do controle de Deus, mas não, queridos. Deus está no controle da história. O mundo, a cultura, a política, nada está fora do controle de Deus. Está aí a história, para nos mostrar. Por isso que a história é um dos meios que nós enxergamos a Deus. Tem até Daniel capítulo 4, vamos mais uma referência, Daniel capítulo 4, versículo 25. Daniel 4, 25 diz: a saber, lançar-te-ão entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, te farão comer erva como os bois, serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem o quê? Domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. Glórias ao nome do Senhor. Ele está falando aqui, por meio de Daniel, para Nabucodonosor, que se ufanou, se engrandeceu, envaideceu-se, orgulhou-se, olhando para todo o seu império, não reconhecendo que aquilo vinha de Deus, mas dele mesmo. Mas, como nós estamos estudando que Deus é soberano, se o rei Nabucodonosor chegou àquele nível, foi porque Deus o colocou. Só que Nabucodonosor não o reconheceu. E para Deus mostrar que Deus, ele era o Altíssimo, fez com que este homem vivesse uma vida terrível, para reconhecer que Deus é Deus de fato e de verdade. Olha a história então nos mostrando esse Deus, meus amados. Um Deus que tem o controle de tudo, um Deus que é soberano e um Deus que é onisciente. Tem um texto interessante, além de Romanos no capítulo 11, versículo 22, tem um aqui de João, versículo 19, uma passagem muito, muito conhecida. João 19, verso 10 e verso 11. Acompanhe comigo aí, meus amados. Vamos abrir a Bíblia, vamos pegar aqui algumas referências para enriquecer a nossa lição. João, essa não tem na revista, João, capítulo 19, versículo 10 e o 11, diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos, aquele momento em que Jesus está quase para ir para a crucificação, ele está agora diante de Pilatos. Pilatos está interrogando a Jesus para saber o que aconteceu, por que ele estava naquela situação ali de sofrimento, de acusações. Então, Pilatos interroga Jesus. E no meio do interrogatório, no meio ali do diálogo, no versículo 10, diz assim: disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus, verso 11 do capítulo 19 de João. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima, olha só, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então olha só como Jesus, no Novo Testamento, revela algo extraordinário, que é o que nós estamos estudando aqui. Pilatos, assim como Nabucodonosor, Pilatos tinha poder, tinha autoridade, e Jesus mostra para ele de quem era aquela autoridade, de Deus. Deus deu para ele. Então nós vemos, meus amados, na história esse Deus se revelando. Vamos no outro aspecto aqui, no universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas.
o céu, a terra, o mar e tudo quanto nelas há. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui uma referência rapidinho. Salmo 19, ou Salmo 19, o verso 1 ao 4, versos 1 ao 4, para nos dar a base dessa particularidade de Deus em se revelar aos homens. Salmo 19, do 1 ao 4, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouve a sua voz. Olha só, irmãos, não há linguagem nem fala onde não se ouve a sua voz. Ou seja, em todos os povos, essa é a interpretação que eu faço, em todos os povos se ouve a voz de Deus. Quando ele diz assim, não há linguagem nem fala onde não se ouve a sua voz, ou seja, onde houver ser humano, ali tem revelação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Continuando, verso 4. A sua linha se estende por toda a terra, e suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos na natureza, no universo, Deus proclamando o seu poder, Deus se fazendo conhecido. Bendito seja o nome do Senhor. Avançando, meus amados, o terceiro aspecto, onde Deus se revela nessa visão geral, na visão geral, no ser humano criado à sua imagem e semelhança divina. No ser humano criado à imagem e semelhança divina. Vamos à leitura. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Isso está em Romanos 2, 11 e 15, Efésios 4, 24, Colossenses 3, verso 10. Isso, Colossenses 3, versículo 10. Então, quando nós olhamos para o homem, o ser humano, nós vemos Deus, ou a revelação de Deus nos homens. Nós vemos a moral de Deus, o caráter de Deus. Porque quando o texto lá em Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, está se referindo a isso, ao caráter de Deus, a moral de Deus. Até então nós estudamos sobre atributos divinos, atributos comunicáveis, ou seja, que ele participa com os homens, e atributos incomunicáveis, aquele que só pertence a ele. Por exemplo, a onisciência, a onipresença, a eternidade. Deus é eterno, o homem não é eterno, ele vai participar da eternidade, é diferente. Mas Deus tem essa particularidade de eterno. O que é ser eterno? Não tem início e não tem fim. O homem, ele tem um início, ele teve um início, ele foi criado. Mas Deus não foi criado, ele sempre existiu, ele é autossubsistente. Esse é o Deus poderoso que nós servimos, meus amados. Então, voltando, o homem reflete essa moral de Deus, o homem reflete o caráter de Deus. É bem verdade que o pecado corrompeu, que o pecado desfez muito daquilo que havia no homem, que refletia com mais força a característica de Deus. Mas não somente isso, meus amados, não somente isso. Quando eu olho para os homens e vejo nos homens traços de Deus, como diz aqui a Bíblia Sagrada, justo, amoroso, piedoso,
cheio de compaixão, cheio de graça. Nós vemos resquício dessas coisas em homens. Mas eu também vejo o poder de Deus ao olhar para o ser humano. Eu gosto de fazer essa reflexão. Eu sei que a maioria que estão me escutando são adultos. Um homem e uma mulher, um casal, um casal que está ali no seu ato íntimo, de intimidade, no seu quarto. E ali nasce uma criança. E você vê o desenvolvimento daquela criança no útero de uma mãe. 9 meses depois, ou meses depois, vem uma criança ao mundo. Com ossos, cabelo, órgãos, os pezinhos tudo feito, as mãozinhas tudo feito, os traços tudo bem feito. Nós vemos ou não vemos, meus amados, o poder de Deus? Eu pergunto, de onde vieram aqueles ossos? De onde vieram os cabelos da cabeça daquela criança? De onde, irmão? Quando nós olhamos para o sistema respiratório, sistema nervoso, o sistema sanguíneo, meu Deus, sistema respiratório, a perfeição com que o homem ele foi constituído, irmãos do céu. Há quem diga que a fita de DNA do homem dá para dar voltas e voltas, se colocada uma colada na outra, Dá para dar voltas no mundo, irmãos, dentro de nós, dentro de um ser humano. Dá ou não dá para nós vermos o poder desse Deus? Dá, irmãos. Quando nós olhamos para o homem, nós vemos o poder de Deus também. Então, essa é a revelação de Deus geral. É como nós enxergamos a Deus no aspecto geral. Agora nós temos a revelação especial. E nós vamos aqui para a leitura dela. Diz assim: se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela, ou seja, a revelação especial, ela é o complemento da revelação que Deus faz de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a salvação especial tanto no Verbo vivo, ou seja, Jesus Cristo, quanto nas Escrituras Sagradas. É por meio da revelação contida nas Escrituras que reconhecemos a pessoa de Cristo. Abre aspas, diz: estes os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para que crendo tenhais vida em seu nome. João capítulo 20, versículo 31. Então, olha, meus amados, quantas coisas Deus se utiliza para se revelar aos homens. História, no universo, nos homens, na Bíblia e agora no próprio Cristo. Mas, indo aqui para a nossa lição de fato, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que essa é a revelação especial, a Bíblia é sagrada, e Deus se revelando na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos na Bíblia a criação, nós vemos a queda do homem, nós vemos o plano de redenção e o destino das almas. Essa revelação especial de Deus na Escritura, nós vemos isso. E tudo isso Cristo está envolvido na criação, contemplando ali, não de maneira alegre, mas a queda dos homens, Ele sendo o centro do plano da redenção deste homem que está caído, mas também agora sendo o juiz daqueles que serão condenados, mas sendo o salvador daqueles que serão salvos, daqueles que alcançarão a
a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nessa revelação especial, nós destacamos a Escritura, que nos revela todo o plano, e nós vemos em Jesus, Deus se revelando em Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para o nosso segundo tópico da lição, meus amados. O segundo tópico diz assim: evidências da autenticidade da Bíblia. Nós estudamos, meus amados, vale ressaltar aqui, falar novamente a origem e a revelação da Bíblia. Onde ela surgiu? Em Deus, ela nasce em Deus. Agora nós vamos para as evidências da autenticidade da Bíblia. Será que a Bíblia é confiável? O que ela diz de si mesma? Será que ela não foi manipulada? Será que ela continua íntegra? Será que ela é da parte de Deus de fato e de verdade, ou coisa dos homens? É o que nós vamos ver nesse tópico aqui. Então, vamos lá. O primeiro subtópico diz: evidências internas a respeito da Bíblia. A Bíblia vai falar de si mesmo agora. Por isso que o tópico é evidências internas. A leitura diz: a palavra autenticidade tem origem no grego autentes, como significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicado às Escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Dentre as evidências externas destacam-se, e ele traz aqui 3. Então, a Bíblia, ela vai autenticar-se a si mesma. A Bíblia, ela vai falar de si mesma, dizendo que ela é a verdade. E a revista destaca 3 pontos aqui dentro desse ponto. A primeira delas é a unidade e a consistência. Vamos ver o que diz aqui esse texto. Unidade e consistência. No período aproximado de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas. A gente sabe que o Velho Testamento foi hebraico, o Novo Testamento foi no grego. Então a Bíblia foi escrita em 2 dos principais idiomas e um dialeto, ou seja, no Velho Testamento, além do hebraico, existem porções do dialeto aramaico, porções no aramaico. Ali em Esdras, no capítulo 4, né? Há quem diga que em Jeremias, há quem diga que ali em Ezequiel, há quem diga que em Daniel, há porções do texto, não em grego, não em hebraico, mas num dialeto chamado aramaico. Por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é o quê? É consistente. E os seus escritores se harmonizam, formando um todo, sem qualquer contradição. Então, a Bíblia é dos homens, a Bíblia é de Deus, a Bíblia é confiável ou não? Então, quando nós olhamos para a estrutura da Bíblia, nós vamos perceber que ela não é algo normal. A Bíblia é algo anormal. A Bíblia é algo, como eu já disse, é algo que vai além. Porque observe, quanto tempo, segundo aqui o texto que nós lemos, quanto tempo ela levou para ser escrita? 1600 anos. 1600 anos a Bíblia levou para ser escrita. E cerca de 40 pessoas, ao longo desses 1600 anos, eles escreveram. Só que a revista traz outro detalhe. Além deles estarem longe um do outro, eles estavam vivendo em circunstâncias, em momentos diferentes. Uns eram reis, outros eram pastores, outros eram indoutos, outros, como o apóstolo Paulo, eram doutores. Então veja
essa mistura, além de ser muitas cabeças, e a gente sabe que pessoas têm vontade diferente, além de ser muitas cabeças, tem esse intervalo de 1.600 anos, circunstância diferente, momento diferente. Eles não estavam ali, como eu já falei, né? Numa mesa que grande, 40 pessoas sentadas e, olha, não vamos escrever isso, não vamos escrever isso. Não. Eles estavam longe uns dos outros, foram 1.600 anos para ser escrita. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que ela se harmoniza tão perfeitamente. Nós vemos ela, como diz aqui, né? Consistência, unidade. Parece um livro que alguém se dedicou ali, entrou no seu escritório e passou tempos e tempos e tempos escrevendo. Parece que foi a coisa de uma mente só. Mas na verdade foi, daqui a pouco nós vamos entender isso. Mas observe, irmãos, que a Bíblia, ela de fato ela é distinta. A Bíblia não é comum. A Bíblia não é normal. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo ao dizer a Bíblia não é normal. Então, mesmo com essas particularidades de 1.600 anos, 40 a cerca de aproximadamente 40 pessoas, momentos diferentes, circunstâncias diferentes, parece que ela foi escrita num tempo só. Tamanha é a harmonia entre os seus princípios e suas verdades. Ela não se contradiz. E esse texto eu quero trazer aqui para nós sobre essa questão de contradição. Porque, como eu disse lá no início, pessoas vão se levantar para ir contra essa escritura. Tem pessoas que, por ação de Satanás, trabalham 24 horas para trazer descrédito à Bíblia Sagrada, meus amados. Trabalham 24 horas para trazer descrédito à Bíblia Sagrada. Então eles vão caçando, procurando erros, falhas na Bíblia Sagrada, para tentar desfazer o poder, a autoridade, né, da Bíblia Sagrada, esse aspecto divino da Bíblia Sagrada. Então, dentro do estudo existe a aparente contradição. Enquanto que os céticos vão para a Bíblia e querem encontrar contradição, olha, esse texto não está dizendo a mesma coisa que o outro. Está vendo como a Bíblia não é inspirada? Está vendo como a Bíblia não é divina? Ela contém erros, ela contém falha, ela contém contradição. Mas na teologia nós estudamos sobre aparentes contradições. E eu quero destacar aqui 2 exemplos para nós. Eu vou ficar com um exemplo, tá bom? Mas o segundo você encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 7, e Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 9. Atos dos Apóstolos 9, 7, Atos dos Apóstolos 22, 9. É aquela passagem que Jesus se encontra com Paulo, ou Paulo se encontra com Jesus. Nós vemos ali sobre o aspecto dos companheiros de Paulo ter escutado, enquanto que um texto diz que eles escutaram, o outro texto diz que eles não escutaram. Então, para os céticos, isso daqui é alimento suficiente para eles trazerem descrédito à palavra do Senhor. Mas existe uma explicação para isso, mas eu não quero me deter nesse aspecto, eu quero trazer um outro. Por exemplo, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. E o texto paralelo está em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Essa passagem está falando sobre o recenseamento que Davi mandou fazer. Ele olhou para o seu reino e se envaideceu. E ele fez ali um censo para ver o quão grande estava o seu reino. E um desses textos diz que Deus incitou Davi aquilo. No outro texto diz que foi Satanás quem incitou Davi a fazer esse recenseamento. E agora, para os céticos isso é prato cheio, para fazer com que a Bíblia entre em descrédito. Mas é muito fácil, irmãos, harmonizar esse texto aí. É muito fácil.
sem que a Bíblia ela perca a sua divindade, sem que a Bíblia perca a sua autoridade, sem que a Bíblia perca aquilo que ela de fato é, palavra de Deus, inerrante, infalível, não tem erro, não tem falha, não tem contradições, tem aparentes contradições. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos um texto dizendo que Deus incitou Davi aquilo. O outro texto diz que foi Satanás que incitou Davi aquilo. Como nós harmonizamos isso? Simples. A vontade permissiva de Deus. Enquanto um texto diz que Deus incitou Davi a fazer aquilo, incitou Davi a fazer aquilo, ou seja, ele permitiu. Ele deixou acontecer. O outro diz que foi Satanás, ou seja, de fato, Satanás colocou no coração de Davi. E o segundo texto dizendo que foi Deus, ele quer dizer que Deus permitiu, deixou acontecer. Pronto, irmãos, harmonizamos o texto, simples, e a palavra não perdeu a autoridade. Mas para os céticos, para aqueles que são instrumentos de Satanás, para desfazer a autoridade da Bíblia, isso é prato cheio. Mas está aqui, e existem muitas outras aparentes contradições. Mas eu quero trazer para nós aqui, resumindo esse tópico, que não existe contradição na Bíblia Sagrada, porque ela é uma unidade, ela é consistente, ela é una, ela tem consistência. Vamos para a segunda situação, a ação do Espírito Santo. Lembra, meus amados, que eu falei assim que a Bíblia parece que foi escrita por alguém que foi para a sua sala, seu escritório, e ali começou a escrever, de Gênesis até Apocalipse, como sendo fruto de uma mente, quando o texto da agora há pouco lido diz que foram 40 pessoas. A grande questão é que existe os escritores e existe o autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus, na pessoa do Espírito Santo. E existem os escritores, aqueles que de fato escreveram, passaram para o papel, se assim nós pudéssemos dizer. Passaram para o papel, mas a mente daquele que criou é só uma. Deus, por meio do Espírito Santo. É o que nós vamos ler agora. Então vamos lá. A ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito Santo arder no seu coração e passa a compreender o plano da salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, meus amados, a ação do Espírito Santo em inspirar essas pessoas, em supervisionar estas pessoas para escrever aquilo que Deus queria na Bíblia Sagrada. Então, o autor é o Espírito Santo de Deus, é Deus. Os escritores são os homens. Mas nós vemos aqui o detalhe que eu trago para nós o Espírito Santo é o autor, ele não falha. Por isso que na Bíblia não tem falha, não tem erro, não tem equívoco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, se o Espírito Santo inspirou os homens a escrever a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo, ele é Deus e Deus não tem erro, não tem falha, é impossível nessa Bíblia, nesta palavra, haver erros, haver falhas. E olha, meus amados, que depois que Jesus esteve nesta terra, 2000 anos se passaram, e essa particularidade de Satanás, sempre tentando desfazer a autoridade da palavra, ainda não conseguiram, e nem vão conseguir achar erro, porque se achassem um erro na Escritura, achariam um erro em Deus, e Deus não tem erro. A Bíblia diz que Deus não tem sombra de variação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso faz com que a gente se agarre ainda mais, meus amados, nessa Escritura, crer ainda mais nela, viver intensamente o que ela diz, porque não tem erros nela,
outro detalhe que eu coloco aqui nesse ponto é, por isso é que a Bíblia, sendo ela um livro inspirado pelo Espírito Santo, por isso que nós só entendemos pelo Espírito. A Bíblia, ela não é entendida pelo grau de intelectualidade. Você pode ter um QI elevadíssimo, mas você pode não entender a Bíblia Sagrada. Mas você também pode não ter um grau de escolaridade nem tão alto. Talvez ali uma segunda série, uma terceira série do ensino fundamental. Mas olhar para a Escritura e compreender o que ela está escrito. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem revela. Se Ele é o autor, Ele mesmo tem a incumbência de interpretar para nós, de nos mostrar o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, só entende quem tem o Espírito Santo. Só compreende a Escritura quem tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi quem inspirou os homens a escrever essa Bíblia Sagrada. Vamos lá, meus amados, ainda para o terceiro aspecto. Profecias de eventos futuros. Nós estamos estudando sobre as evidências internas, evidências de dentro da Bíblia que faz com que nós tenhamos confiança nessa Bíblia Sagrada. Amém? Então nós vimos até agora a unidade e a consistência. Nós vimos a ação do Espírito Santo sendo Ele perfeito, sem falha. Assim também a Bíblia será perfeita e sem falha. E nós vimos as profecias. Há há dezenas e centenas de profecias na Bíblia Sagrada. Profecias que já aconteceram, profecias que estão acontecendo e profecias que irão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a leitura. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim a leitura: a exatidão, olha só, irmãos, a exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza e precisão. Ora, irmãos, a gente sabe que o ser humano ele é falho. E o ser humano não sabe o que vai acontecer dois minutos à sua frente, segundos à sua frente, que dirá profetizar algo 700 anos para frente. E quando chegar nesses 700 anos, a coisa acontecer de igual modo, sem tirar e sem pôr, de igual modo como a profecia foi falada, acontecer. Pode ser uma coisa humana? É impossível, irmãos. É impossível a Bíblia ser fruto do coração humano, da mente humana. É algo do próprio Deus, é divino. Então as profecias, elas fazem com que a Bíblia Sagrada, ela tenha nos traga esta certeza de que de fato é algo divino, devido à precisão e à clareza com que elas foram faladas e também o seu cumprimento. Por exemplo, aqui a revista traz uns exemplos. O nascimento virginal de Jesus, foi profetizado em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. E em Mateus 1, 23, nós vemos o cumprimento dessa profecia. A morte de Jesus na cruz também foi profetizado. Isso está em Salmo, versículo 22, no capítulo 22, versículo 16. E o cumprimento dessa profecia se deu em João, no capítulo 19, versículo 36. O local da sua sepultura. Ora, nós vemos aqui o nascimento, profecia do nascimento, a profecia da sua morte e a profecia do local onde ele seria sepultado. Isso está em Isaías, a profecia, em Isaías 53, verso 9. E o cumprimento dessa profecia está em Mateus, no capítulo 27, versículo 57 ao 60. Bendito seja o nome do Senhor. E agora a ressurreição. A própria ressurreição de Jesus foi profetizada em Salmos 16, verso 10. E o seu cumprimento se deu em Mateus, no capítulo 28, no versículo 26.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todos sempre, irmãos. Então as profecias, elas dão credibilidade. E algo que já aconteceu. Se fosse algo que não tivesse acontecido ainda, talvez gerasse, talvez, mas só que já aconteceu. Foram profecias dadas e profecias já cumpridas. E eu coloquei aqui mais alguns detalhes ainda para nós. Se tudo que já foi falado ou profetizado se cumpriu, outros estão se cumprindo. Muito do que foi falado se cumpriu. Muito do que foi falado está se cumprindo. Então, muito do que foi falado que está para se cumprir, eu pergunto, vai se cumprir ou não vai se cumprir? Lógico que vai se cumprir. E quando eu falo sobre profecias que estão para acontecer, eu me refiro principalmente na volta do Senhor Jesus Cristo. Na lição passada, nós estudamos sobre a gloriosa esperança, ou seja, a volta de Jesus Cristo, com a gloriosa esperança do apóstolo Paulo. E eu falei aos irmãos na época que muitas coisas vão dar a entender na interpretação do mundo, muitas coisas vão dar a entender que Jesus não vai voltar. Então haverá um descrédito muito grande. Em relação à volta do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Por mais que situações dê a entender que a volta de Jesus não vai acontecer, vai acontecer. Na verdade, vai acontecer. Porque assim como as demais profecias que foram profetizadas aconteceu, profecias que foram profetizadas está acontecendo, essa também vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é a volta de Jesus. Então, continuamos firmes, meus amados, crendo nessa volta de Jesus, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. As evidências externas, nós vimos as evidências dentro da Bíblia, nós vamos ver agora as evidências externas, do lado de fora, que fazem com que a Bíblia seja autenticada, ela seja verdadeira, ela tenha veracidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá para a leitura. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes externas ou históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se confundem aos conceitos de inerrância. Isso é, que a Bíblia não contém erros nessa direção. Tanto o registro da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos das ciências apontam a autenticidade, ou seja, a veracidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história humana. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, quando nós olhamos para eventos contidos na história, e quando nós vamos fazer o contraste com a Bíblia, lá está, meus amados, como se a Bíblia estivesse trazendo essa luz, esta revelação. Como eu coloquei aqui, olha, a Bíblia vai falar a respeito de nome de lugares. Esse simples detalhe que a Bíblia cita de lugares, quando nós voltamos e a arqueologia diz, a história diz que esses lugares existiam, são fontes externas que traz credibilidade, veracidade à Bíblia Sagrada. Datas,
Você que é estudante da Escritura sabe que existem os livros apócrifos. Dentre tantas coisas que trazem descredibilidade aos livros apócrifos, são esses detalhes: nome de lugares, datas, nome de pessoas que nunca existiram, nome de lugares que nunca existiram, datas que não batem e nem se aproximam. Por isso que os livros são apócrifos, mas a Bíblia não. A Bíblia ela é certeira. A Bíblia ela é ali em cima. Ela diz o nome da cidade, diz o período, o tempo, tudinho. E nós vamos para a história, está lá. Tudo certinho, perfeito. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu coloquei aqui no final, que diz: a despeito de ser contestada por ateus incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais traduzido e lido de toda a história humana. Eu coloquei aqui apenas uma questão que precisamos refletir. Por quê? Comprar e ler porque amam. Compram e leem porque amam. Comprar e ler porque querem encontrar. Então nós vimos grupos de pessoas aqui, como eu coloquei, que compram e leem a Bíblia porque amam. Mas tem pessoas que compram a Bíblia e leem para tentar encontrar falhas. E a Bíblia é o livro mais lido, o livro mais traduzido, o livro mais lido, mais impresso, mais traduzido de toda a história humana. Há quem diga, meus amados, que eu achei interessante ouvir isso, que se todos os exemplares da Bíblia fossem queimados, todos, aplicativos fossem desabilitados dos celulares, se todos os exemplares da Bíblia, seja em aplicativos, todos fossem excluídos, queimados, conseguiria-se escrever a Bíblia novamente. Com base em quê? Com base naquilo que os críticos escreveram a respeito da Bíblia. Tantos livros de pessoas críticas querendo desfazer, trazer descrédito à Bíblia. Se pegassem aquilo que eles escreveram a respeito da Bíblia, conseguiria se escrever a Bíblia novamente. Olha como Deus é extraordinário, irmãos. Até mesmo os críticos da Bíblia que escrevem para tentar desfazer, trazer descrédito à Bíblia, eles corroboram para a perpetuação da Bíblia Sagrada na humanidade. Deus é maravilhoso. Vamos avançar, meus amados. Um ponto aqui que eu coloquei: muitos foram tentar dar descredibilidade e acabaram se convertendo. Aqui, esse ponto que eu coloquei, eu destaquei para nós, foi o fato de pessoas ter ido até a Bíblia para trazer descrédito. Eles mergulharam tão profundo que acabaram se convertendo ao Senhor. Tem esqueci a naturalidade dele, mas é lá do Oriente Médio. O nome dele é Merdi. Se você procurar, tem no YouTube, Merdi. Ele era um estudante do islamismo, defensor do islamismo, um estudante ali na academia, foi se formar e ele foi trazer a dissertação dele, defender ali a sua ideia no final da sua conclusão ali do seu estudo, da sua universidade. E a proposta dele era trazer descredibilidade à Bíblia. Só que para ele trazer essa descredibilidade à Bíblia, ele teve que mergulhar. E nesse mergulho, ele nunca mais saiu. É tremendo. Ele está até refugiado. Ele saiu do seu país porque estavam querendo matar ele. Porque ele, de um islamista,
passou a ser um cristão convertido, louvado seja o nome do Senhor. E ele dá muitos testemunhos, você pode encontrar aí, vai lá e dá uma pesquisada, Merdi. Merdi é o nome dele, não sei como é a pronúncia, a escrita agora, mas a pronúncia é essa, Merdi. Então vamos lá, meus amados, avançando aqui, a mensagem da Bíblia. Nós vimos até agora a origem da Bíblia em Deus, a autenticidade da Bíblia, ou seja, ela dizendo que de fato ela é verdadeira, seja por fontes dentro dela ou por fontes externas a ela, e a mensagem dela. A mensagem. O primeiro subponto diz a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola escritura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras e que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma. Assim, ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. Não precisamos de revelação nenhuma, ou seja, tudo que nós precisamos para sermos salvos está contido, meus amados, na Bíblia Sagrada. Eu coloquei aqui sobre a questão dos livros apócrifos, né? Eu falei ainda agora há pouco porque nós não cremos, porque eles têm inconsistência, eles têm incoerência, eles têm erros, eles têm falha, né? E a Bíblia ela não tem nenhuma dessas características. Por isso esses livros são considerados apócrifos. Existem os livros dos Mormons, né? Além da Bíblia, os Mormons eles vivem com base nos livros dos Mormons, coisa que nós não necessitamos mais. Existem os escritos da Ellen White. As pessoas, né, os irmãos aí, eu posso atribuir a irmãos, eles, além da Bíblia, meus amados, têm os escritos da profetisa Ellen White. Eles têm os escritos da Ellen White como equivalentes à Bíblia Sagrada. E na verdade, meus amados, a Bíblia ela é inerrante e nem outro escrito há essa particularidade da inerrância. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia, meus amados, sola Escritura, somente a Bíblia, somente a Bíblia. Essa foi a defesa de Martinho Lutero nas 95 teses na Reforma Protestante. Sola Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia Sagrada. E um detalhe que eu coloquei aqui é que há livros que surgem com o intuito de ajudar a entender a Bíblia Sagrada. Não significa que eu não possa me utilizar de outros livros de irmãos, de pessoas, né, que nos fazem compreender a Bíblia Sagrada, né? Eu não posso me desfazer desses livros. Eu não estou aqui dizendo que a gente vai agora jogar tudo fora e ficar somente com a Bíblia, de maneira que os outros livros não tenham a sua importância. Os outros livros têm a sua importância na compreensão, mas como inerrante, como infalível, como revelação divina, meus amados, somente, de fato, somente a Bíblia Sagrada. Vamos para o segundo subponto, o poder da palavra de Deus. Isso aqui é interessante, esse tópico é muito interessante. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica. Quando alguém lê, quando alguém estuda, quando alguém medita, quando alguém vai até a Escritura com o coração aberto, a ação ao ler essa palavra assemelha-se, como diz aqui a nossa lição, ao fogo. E o fogo tem como característica consumir.
Ou seja, ele vai destruindo tudo, queimando tudo. Aquilo que é palha, aquilo que é seco, ele vai queimando tudo. E o fogo também, além de consumir, ele purifica. Se você pegar o ouro, né? Coloca-se a pepita de ouro, lança-se o fogo naquela pepita de ouro e todas as impurezas vão saindo. Aquilo que não presta, aquilo que não serve, sai e fica só aquilo que é precioso, o ouro. Assim acontece em nós, no nosso caráter. Essa imagem e semelhança de Deus que nós temos, que está corrompida, ela vai sendo reconstruída. Aquilo que não presta vai saindo. Aquilo que não serve vai sendo deixado e ficando só aquilo que é da vontade de Deus. O caráter de Deus sendo moldado em nós novamente. Continuando a leitura. As qualidades do fogo e martelo indicam... Não, eu vou ler novamente, tá? Desde o início. O seu poder, ou seja, o poder da palavra, assemelha-se ao fogo que consome e purifica, bem como um martelo que despedaça a penha. Isso está em Jeremias 23, 29. As qualidades do fogo e do martelo indicam que nada pode impedir o cumprimento da palavra de Deus. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Viu como não é um livro comum, irmãos? Olhe para a vida e testemunho de pessoas. O que esta palavra já produziu. Eu sou uma testemunha. Você, com certeza que está me ouvindo, é uma testemunha do poder transformador desta palavra, irmãos. Todo aquele que vem a ela, de fato, não é mais o mesmo. Tem o seu coração transformado, tem a sua mente transformada pelo poder desta palavra. Continuando, a palavra de Deus tem poder, tal qual uma espada, para penetrar no mais íntimo do ser do homem e julgar os pensamentos e as intenções do coração. Quando tentado no deserto, o próprio Cristo derrotou Satanás usando o poder da palavra de Deus. Olha como nós destruímos Satanás. Pelo poder da palavra. Não somente o conhecer, mas o viver da palavra de Deus. E isso sim faz com que nós venhamos derrotar a Satanás. Bendito seja o nome do Senhor. Tão poderosa é esse nome. Glória a Deus. Tão poderoso é a Bíblia Sagrada. Continuando, ele, Jesus, venceu as sugestões do diabo ao fazer citações da Bíblia Sagrada. Então, a Bíblia, o poder da Bíblia Sagrada, ela é fogo, nós vimos, ela é martelo, ela é armas espirituais para desfazer, né? Para desfazer as obras de Satanás. Mas a Bíblia também ela dá outras características de si. Por exemplo, ela é lâmpada e luz, lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Isso está em Salmos 119, 105. Ela também é água que lava, irmãos. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 26. Ela é alimento para nossa alma. Isso está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus disse assim, ó: nem só de pão viverá o homem. Olha só, irmãos. Nem só de pão viverá o homem. Nem só da carne, do arroz, do feijão, do macarrão. Nem só disso viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia é alimento para nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia também é promotora da fé. Romanos capítulo 10, versículo 7. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé para a salvação é fruto do ouvir esta palavra, por isso ela é a promotora da fé salvífica. O poder desta palavra, meus amados, ela é escudo. Provérbios 30, verso 5. Ela é escudo. A Bíblia é escudo para a nossa vida. Aquele que lê
Aquele que estuda e põe em prática a Bíblia, ele está escudado, está protegido, está guardado. Lembra que o texto áureo dizia assim: aqueles que andam na Escritura são o quê? Bem-aventurados, louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Aqui nós estamos vendo agora que ele é alimentado, ele não anda erroneamente na cegueira, na escuridão, porque essa palavra é lâmpada para os pés, é água que lava, que limpa, que purifica, bendito seja o nome do Senhor. Ela aumenta a nossa fé, agrega mais fé em nós, bendito seja o nome do Senhor. É o nosso escudo, é a nossa proteção. Lembrando, um detalhe, né? Não é o fato da Bíblia estar na nossa cabeceira aberta que ela vai nos guardar, nos proteger. Não, tem que ser colocado em prática. Tem que ser colocado em prática. O nosso último subponto aqui, meus amados, o propósito da Bíblia, que diz assim: nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Cristo Jesus. A Bíblia aponta para Jesus. A Bíblia nos leva até Jesus. A Bíblia nos faz conhecer Jesus. Todo estudante da Bíblia sabe que de Gênesis e Apocalipse nós encontramos Jesus. Porque o alvo, porque o propósito da Bíblia é isso, apontar para Jesus. Levar-nos até Jesus, que é a nossa redenção. Bendito seja o nome do Senhor. Nela, na Bíblia, também encontramos revelados códigos moral para a sociedade. Ratifica-se que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Os princípios, os valores da Bíblia, eles não se relativizam, eles são absolutos. Ora, nós estamos estudando que a origem da Bíblia é em Deus. Se Deus é divino, a Bíblia é divina. Se Deus não sofre, como disse o escritor aos Hebreus, variação, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a Bíblia é o quê? A mesma ontem, hoje e eternamente. Seus valores são absolutos e imutáveis. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa compreensão, continuando aqui a leitura, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser de fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e libertação dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pegando aqui alguns pontos de maneira rápida, meus amados. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos amoldeis ao mundo, não vos conformeis com este mundo. Conformar, esta palavra, se conformar, não é cruzar os braços e relaxar. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo assim: não entrem na forma do mundo, não vivam como o mundo vivam, não tenham as mesmas práticas do mundo. É o que a Bíblia está nos dizendo. Porque a revista diz que há códigos morais na Bíblia para a sociedade. Há a vontade de Deus contida na Escritura para os homens. A maneira como Deus quer que os homens vivam. E diz aqui que esta moral ou os princípios, eles não se relativizam. A palavra de Deus é absoluta, eu concluo. A palavra de Deus não muda, ela não se altera. Não é a Bíblia que se curva para a cultura. É a cultura que se curva para a Bíblia.
como eu disse aos irmãos, logo lá no início, grupos de pessoas que vão aparecer. Pessoas que vão pegar a Bíblia e moldar a Bíblia à sua vontade. Nós estamos vivendo a era da teologia liberal. Teólogos liberais que, pegando essa particularidade da Bíblia, que é a verdade absoluta, eles estão relativizando, dizendo que precisa se fazer uma releitura da Escritura. Releitura na Escritura com base no quê? Na cultura. É isso que eles querem impor. É isso que eles querem trazer. Ou seja, a Bíblia se curvando para a cultura. Mas, na verdade, a cultura é quem deve curvar-se para a Bíblia Sagrada. Porque imagine a celeuma, imagine a salada, imagine, irmãos, se essa perspectiva desses teólogos liberais fossem verdade. A bagunça além do que já está o mundo. Porque, na verdade, a Bíblia, ela é absoluta. As sociedades, elas vão sendo transformadas pela palavra, e não a palavra sendo transformada pelas culturas. Mas eu deixo aqui um alerta, meus amados, de homens e mulheres que se levantarão para tentar incutir na nossa mente de que precisamos fazer uma releitura da Bíblia Sagrada. Não caia nessa esparrela. Não, a palavra é absoluta. Pecado é pecado e sempre vai ser pecado. E a Bíblia diz assim: ai daquele que diz do mal, que faz do mal bom e do bom mal. Ai daquele que dizer que pecado não é mais pecado e que aquilo que é certo seja errado. Porque, como eu falei em lições passadas, o liberalismo ou liberal, ele não consegue viver com base em limites. Qualquer resquício de limite, ele já espirra, ele já fica contrariado, que ele não consegue viver com base em limites. E a Bíblia está cheia de limites para nós. A Bíblia está cheia de limites para nós. Mas o liberal não, ele vem tentando derrubar esses limites. Fazer com que a Bíblia se curve para a sociedade. E não é assim. Tenhamos cuidado, meus amados. Mas vamos continuar crendo no que diz a Bíblia, da maneira como o Espírito Santo nos revela, e não como esses homens querem nos passar. Vamos aqui para a nossa conclusão. A conclusão diz: as Escrituras são de origem divina. Nós vimos, ela nasce e surge em Deus. Deus se deu a conhecer por meio da história, do universo, da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A autenticidade entende-se como verdade, como verdadeiro. Ou seja, a Bíblia diz de si mesma que ela é verdadeira. E acontecimentos externos reforçam que essa Bíblia também é verdadeira pela precisão dos detalhes, nomes de lugares, nome de pessoas, datas dos eventos e assim por diante. A palavra é a nossa autoridade final de fé e de prática. Nós cremos no que ela diz e vivemos, praticamos, com base no que ela também nos fala. Não no que os governos, no sistema, não. No que ela, a Bíblia, diz. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus. O seu intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema principal é Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que bela frase, né? Que bela reflexão. Vou até ler aqui de novo. O autor da Bíblia é Deus. O seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que Deus abençoe. Que este estudo tenha sido de grande valia para a sua vida. Conto com você nas próximas lições, que eu tenho certeza que será bênção para as nossas vidas. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal.
Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Irmão, você não sabe quão importante é para nós a sua inscrição, o seu like, o seu comentário. É muito importante. Então, se esse estudo tem contribuído para a sua vida, faça isso. Inscreva-se, faça o seu comentário, deixe o seu like e que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até a próxima lição em nome de Jesus. Amém e amém.